Fala, emergencista, beleza? Começando mais um podcast especial. Espero que vocês estejam amando esses podcasts, porque a gente faz com muito amor, com muito carinho e traz aqui pessoas da vida real, médicos da vida real que estão trabalhando, estão desenvolvendo um belo trabalho. Com certeza eu só trago aqui pessoas que eu admiro muito e acredito que vai contribuir com o seu sucesso profissional. E eu trouxe hoje uma querida. E eu gosto que as pessoas se apresentem, então eu vou falar o nome dela aqui e quero que ela mesma se apresente, conte de onde ela veio, onde ela dorme, o que ela come, como é que é a história dela. A gente vai saber bem aí e conversar um pouquinho sobre medicina com vocês. Então, dei aí as boas-vindas para a doutora Amanda, uma querida amiga. Obrigado por estar aqui. Pessoal, eu sou a Amanda, eu sou de Belém do Pará, eu chamo Amanda Motos, sou de Belém do Pará. Eu conheci o Kaique através das redes sociais, como todos vocês, e eu fui da primeira turma do método EIP, e eu sou pós-graduada em pediatria, então logo que eu formei, meus professores de pediatria me ofereciam um plantão na pediatria. Comecei a tirar uns plantões, só que a gente tira plantão inseguro. A gente começa a tirar plantão inseguro, aí foi que eu resolvi fazer a pós. Mas mesmo assim ainda não estava satisfeita, aí o Kaique, conheci o Kaique através das redes sociais. Eu tenho até mensagem, viu, Kaique, nas primeiras mensagens. Você devia fazer um curso, que ele compartilhava os casos clínicos do plantão dele. Uhum. E aí comprei o primeiro curso, fui aluna dele. Agora conheci esse grande pediatra, esse grande médico, que eu admiro demais. Não largo pra nada. Discuto o caso clínico ainda com ele. Aí hoje em dia a gente já trabalha no grupo VIP, tirando a dúvida de alunos. Então, se alguns de vocês também são do grupo VIP, já me conhecem, sou eu que tiro as dúvidas de alguns de vocês lá. E agora também faço parte do grupo de professores da imersão pediátrica na prática, do EPP. Então a gente faz bastante prática de intubação, intraósseo, reanimação cardiopulmonar. E agora eu tô fazendo esse bate-volta, Belém-Brasília. Tá sempre vindo, Tô sempre vindo aqui, graças a esse grande chefinho aqui, que super querido. Você esqueceu que você ainda é professora do AEP. Ah, verdade, sou professora do AEP, do módulo de neonatologia. Inclusive hoje você gravou 2 aulas, né? Saindo aula nova na plataforma. Gravei 2 aulas pra vocês fresquinha, práticas, conteúdo de icterícia neonatal, hipoglicemia neonatal. Quais foram as aulas que você já gravou do módulo? Olha, eu já gravei de reanimação neonatal, maior que 34 semanas. Essa aula a gente dividiu em 2 porque o conteúdo é um pouquinho mais extenso, mas ficou bem didático pra eles. Prática? Gravei prática, como ventilar. Eu até pedi que quando você volte agora para Belém, você grave alguns casos da vida real pra gente acrescentar nessa aula. Exatamente. Aí quando eu voltar agora, né, voltando hoje para Belém, a gente vai gravar a performance na sala de parto, ver realmente o dia a dia, os casos reais, não só nos bonecos. E também gravei aula de hipoglicemia neonatal. Ensinei eles a calcularem o aporte calórico, bem facinho, maceteado, mastigado. Botei vários casos clínicos lá, botei 3 casos clínicos reais, né, da minha vivência, botei para eles aprenderem a calcular. E também icterícia neonatal, que é uma das aulas mais fáceis que tem. Assim, mais fácil no sentido que não tem tanto cálculo, não tem nada, então é mais a parte teórica. Exato, mais a parte teórica, e a gente gravou isso hoje. Maravilha. E você é de Belém mesmo? Sou de Belém do Pará. Nascida e criada, falo égua, chio, e o falo açaí? Mana. O açaí é doce ou açaí salgado? Eu sou uma aparência... Nesse momento eu destruo todo, né, o mito do Pará, porque eu não tomo açaí, eu não gosto de açaí. Não gosta de açaí? Não. E açaí doce, você gosta? Não, também. Nossa, não gosto, não tomo açaí. Não sei se vocês sabem, mas existe uma guerrinha aí, né? Que lá no Pará o pessoal toma açaí salgado. É açaí salgado. E o resto do Brasil é doce. Deus o livre da açaí do jeito que vocês tomam aqui, que é açaí com leite condensado, tapioca. Isso não é açaí pro paraense. Açaí pro paraense é açaí com farinha d'água ou farinha de tapioca junto com um pedaço de peixe ou carne, qualquer coisa. Tem umas bolinhas, né, de isoporzinho. Como é que é aquilo? Aquilo é farinha? Aquilo ali é tapioca, farinha de tapioca. Uma delícia, isso eu gosto. É gostoso? Ixi, demais. Eu tenho família, Amanda, no Pará. Eu acho que eu já te falei. Tem um tio meu, o tio Ney, mora lá. Eu tenho primos que moram lá. Inclusive eu fiz uma viagem com um primo meu, Ney, se ele tá vendo isso aí. Um abraço, Neyzinho. Ele é médico também, trabalha lá na região. A gente foi pra Alter do coisa Chão. Linda. Nossa, que lugar maravilhoso. É Praia do Amor, né? Praia do Amor. Fui em Alter do Chão recente. Recente não, tem quase 6 meses que eu fui pra lá. Excelente, turística, cidade bonita, cidade aconchegante. Fui para os arredores ali, Santarém mesmo, né, na cidade de Santarém.
para conhecer a região, porque é um pouquinho diferente de Belém. Eles têm hábitos um pouco diferentes. Eles têm uns hábitos um pouquinho mais próximos do pessoal do Amazonas, por exemplo, do que de Belém do Pará. Entendi. Então parece paraense, belenense mesmo, quando vai para lá, estranha um pouquinho, né? Algumas culturas um pouco mais diferentes. Por exemplo, eles adoram... eles comem mais lá... ai, meu Deus, esqueci o nome daquele peixe, que é só uma banda. Caranha, não sei. Vai saber. Mas é um enfim. peixe que é muito famoso no Amazonas, por exemplo. Eles comem mais lá do que nós em Belém. Entendi. Amandinha, me conta, hoje você está trabalhando onde? O que você gosta mais de fazer? Me conte. Tá. Eu já trabalhei, como diz um amigo meu, eu passeio em várias performances da pediatria. Então, comecei a trabalhar na urgência e emergência. Hoje você trabalha com isso também ainda? Muito difícil. Hoje eu trabalho muito menos com isso. Então, eu comecei na porta mesmo. Na urgência e emergência, atendia ficha verde, ficha azul, ficha amarela. Depois eu comecei a fazer enfermaria pediátrica de baixa complexidade, alojamento conjunto de baixa complexidade. Comecei em 2021, já tem 2, 3, 4, 5, 4 anos que eu já faço alojamento conjunto. Desse alojamento conjunto a gente vai começando a ficar conhecida, porque Belém é muito pequeno, Belém é um ovo, todo mundo se conhece, vai um falando do outro. Então, recebi convite através de outros colegas para trabalhar em hospitais um pouquinho mais complexos. Começou isso em 2022. E assim, é aquela história, parece que a gente chega na nossa zona de conforto e vem alguma coisa lá para cutucar a gente, pra gente sair de lá. Eu sempre tive muito receio, né? Então eu tive muito receio, fui muito receosa para onde que eu ia andar. E aí foi que em 2022 eu aceitei acompanhar outros pediatras na sala de parto para aprender a fazer a sala de parto. Tinha um pouquinho de medo nisso? Tinha um pouquinho de medo no início. E acompanhei muito meu chefe, que vai ser o teu professor da tua pós-graduação, né? Acompanhei ele por um ano e meio, só fazendo sala de parto ali, tirei aquele meu dia de plantão para ir lá com ele. Comecei a acompanhar e comecei a trabalhar. Uns 3 meses depois comecei a fazer sozinha a sala de parto. E aquela questão, a gente só aprende fazendo mesmo. Fui pegando os plantões, fui assumindo. Os primeiros eu tinha muito medo, depois eu comecei a perder mais medo. E comecei a fazer com melhores técnicas, com melhores precisões a sala de parto. Depois, atualmente eu trabalho na sala de parto com alojamento conjunto. Recentemente eu fui convidada para fazer parte desse mesmo hospital, do time de médicos da UTI neonatal. E também com muito receio, com muito medo, e aí a gente consegue, vai conhecendo a equipe, vai conhecendo o hospital, o material, os insumos que a gente tem para trabalhar. Gostei muito da equipe, minha equipe assim, maravilhosa, a gente se ajuda muito, eu sou uma pessoa que gosto muito, você me conhece assim, gosto muito de discutir caso, gosto muito e a minha equipe é muito assim, então nós nos agregamos para isso. E hoje em dia eu trabalho com eles na UTI neonatal. Aí, além disso, eu vou pro outro extremo da medicina, que são a minha paixão, que são os meus carequinhas, os meus oncológicos. Eu trabalho hoje em dia na enfermaria pediátrica de alta complexidade do Hospital Infantil Oncológico, o Otávio Lobo, lá em Belém. A enfermaria que eu trabalho é uma enfermaria extremamente complexa. Às vezes dá vontade de chorar quando vê o menino lá, de tanta complexidade, de tanta... nuances que eles têm, de tantas particularidades que eles têm, e eu gosto, aquilo ali brilha meu olho. Eu tá lá com esses meninos, eu tá lá na minha sala de parto, é um momento que eu tô assim muito feliz no meu dia. Eu realmente gosto de trabalhar na assistência da pediatria. Trabalhei com consultório, também fiz 2 anos de consultório, tenho meus pacientes super queridos, minhas mamães, meus papais. Mas hoje eu não estou fazendo mais consultório para eu poder me dedicar mais às nossas aulas, né, os nossos cursos, e também a me dedicar mais à UTI, a sala de parto e enfermaria pediátrica, que é o que eu amo fazer de paixão. Bacana demais. Eles devem estar percebendo, quem está assistindo, que todo mundo que eu trago aqui, eu trago escolha a dedo. E quem não gosta de pediatria que vai assistir esses podcasts, eu acho que eles vão se apaixonar. Porque... o Henrique fala de pediatria, de medicina com muito amor, com muito brilho nos olhos, e eu vejo que você traz isso também. E a gente sabe que medicina é muito difícil, é bem complexo. Se você não gosta de gente, se você não gosta de examinar, você está na profissão errada, né? E é importante que eles vejam isso, as pessoas falando com muito amor, com muito brilho nos olhos. Sim.
E eu achei muito importante da sua história, tudo que você está falando, que você não tem residência, né? Não fez residência médica, fez pós-graduação, e você é bem requisitado e já trabalha nos melhores hospitais de Belém, né? Vocês não sabem, mas a minha história da Amanda, que nem ela falou, ela foi minha aluna, e aí no grupo VIP de suporte, onde ela respondia ali os casos clínicos, eu que tinha que responder, mas ela respondia também. Na época era só o Kaique de chefe lá do grupo. Foi o primeiro curso, né? 42 alunos. Era, a primeira turma era pequena e eu ficava me metendo, conversando. O pessoal falava, e que teria isso na Natália, meu beabá do dia a dia. Então, exatamente. Respondia. E aí ela foi se destacando, que eu convidei, fiz uma reunião com ela, convidei ela para ser, a princípio, a professora do grupo VIP, e depois a gente foi progredindo. Hoje ela é minha coordenadora de um curso de neonatologia que a gente está fazendo, e você vem se destacando, né? E eu acho isso importante para a galera observar que não existe só um caminho para a medicina. É óbvio que residência, se você tiver a oportunidade de fazer residência Façam. E num local bom, tem que fazer, né? Porque são 2, 3 anos, 60 horas por semana. Mas eu costumo dizer que isso não é um caminho único. Não existe modelo único que sempre dê certo. Existe um médico residente que vai ficar ruim. E existe um médico pós-graduado que vai ficar muito bom. Depende muito mais de você. Você concorda com isso? O que você acha que você fez? Quais foram as principais características de você? O que você fez para fazer a pós-graduação e ter se destacado tanto? Hoje está no método EP, no EPP, e está sendo requisitado nos melhores hospitais. O que você acha que foi fundamental? O que foi fundamental foi a constância. No início, por ter essa briga de médico que não fez residência é ruim, e médico que fez pós-graduação é ruim, eu ficava assim, eu não quero ser considerada uma pessoa ruim. Eu tinha muito isso. Eu não quero ser considerada uma pessoa ruim, eu quero ser considerada uma pessoa boa. Eu sempre fui uma boa aluna na faculdade, por que eu vou ser uma médica ruim? Eu não queria isso pra mim. Por que você não fez residência? Eu não fiz residência, que eu formei no período da pandemia, meus pais ficaram desempregados na época, então eu precisei assumir as contas de casa. Então, por conta disso... Olha, muito nobre. Vocês viram, né, que como residência não é o único caminho, como é que você ia fazer uma residência tendo que ajudar a sua família, mãe? Exato. Só que você não parou. Não parei. Então, assim, a constância e a vontade de ser boa. Então, eu sempre tô estudando. Eu nunca tô satisfeita com o ponto que eu tô. Eu nunca acho... Inclusive, você mesmo fala... Nem eu acreditava tanto em mim assim. Até os terceiros... E ele lá, não, mas não é assim. Você é boa, você consegue fazer tal coisa. Até então, eu dizia assim... Não, eu sou uma pessoa normal. Eu estudo numa quantidade boa. Eu sou uma pessoa dedicada, esforçada. Mas até eu ver que outras pessoas acreditavam em mim, começaram a confiar, paciente do consultório, começava a confiar, sala de parto de filhos na minha mão, médicos, ou então, quando eu vi o obstetra dizer assim pra mim, graças a Deus é você que tá hoje na sala de parto desse prematuro. Aí eu fiquei assim, por que graças a Deus sou eu? Tem um monte de gente boa aqui na minha equipe. E daí eles, não, mas porque a gente sabe que se der ruim, sabe resolver. E eu ficava assim... Será que eu sei resolver? Assim, essas coisas que eu quero dizer pra vocês, que a gente nunca sabe tudo. E eu tenho essa noção. E quando eu passei a ter essa noção de que eu não sei tudo, mas que também ninguém sabe tudo, acabou ali. Que eu estou sempre buscando estudar os casos clínicos que eu pego, os mais difíceis. A minha própria enfermaria me ensinou a fazer isso. Tem dias meu parceiro de enfermaria... O Leonardo... Depois manda esse podcast pra ele. Vamos mandar pra ele, Leonardo. Nós temos uma linha de raciocínio muito boa e ele gosta de trabalhar com evidências, gosta de trabalhar com as atualizações. Então, o que a gente fazia na nossa enfermaria? O que nós fazemos na nossa enfermaria? A gente tem alguns casos que a gente não sabe pra onde correr, às vezes. Só que a gente não sabe pra onde correr e também outras pessoas não sabem pra onde correr. Então, o Leonardo chegava em casa, pegava artigos atualizados e falava assim, Amanda, eu acho que o nosso paciente tem tal coisa aqui, Dá uma lida nesses artigos aí. Eu vou fazer isso, aquilo. Você chega amanhã, você dá continuidade, reduz aqui. E a gente conseguia dar continuidade para esse paciente e fazer várias coisas que antes eu achava impossível fazer. Então, assim, eu nunca imaginei que, por exemplo, eu pudesse pegar um paciente na enfermaria em ventilação mecânica e conseguisse desmamar o ventilador.
aos poucos e deixar esse paciente em ar ambiente, por exemplo. Nunca imaginei que a gente pudesse pegar um paciente que estivesse na minha mão, no caso, né? Na minha mão, na enfermaria. Eu achava isso muito complexo. É um paciente que estivesse alimentando por outras vias que não fosse a via oral, por sonda, por gastrostomia, e que eu conseguisse manejar esse paciente de forma adequada. Então, isso nunca passou. Quando eu olho pra trás, eu disse assim, rapaz, eu lembro de quando que eu entrei no hospital, que eu nunca ia saber fazer isso mesmo. Mas hoje, eu tenho o maior ciúme dos meus pacientes, eu chamo eles de filhos, eu digo, são meus filhos todos. E as mães deles lá confiam, ela diz assim, não, estão esperando a doutora voltar. Que bacana, que bacana. Então a gente poderia resumir em algumas palavras, acredito que constância, né? Vontade de vencer na vida, isso. Sempre estudar e sempre se associar com pessoas boas, concorda? Concordo. Porque se você não tivesse pessoas boas ali do seu lado te ajudando, te ensinando... Também, exato, a gente viraria um ciclo de repetir coisas erradas, porque a gente encontra pessoas com ciclos viciosos, assim, né? Na pediatria isso é muito comum. E quando a gente encontra pessoas boas, você, encontrei meu chefe, Dr. Denis, Leonardo, minha chefe da oncologia, doutora Carol. Então, assim, quando a gente encontra essas pessoas boas, determinadas a se incomodarem, a gente vira igual. A gente não quer vai ficar abaixo, né? A gente fica igual junto. Claro, com certeza. Tem uma frase muito clichê que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas, de fato, se você está convivendo com pessoas que ficam reclamando da vida, você vai ser o 6º reclamão. Enfim, você tem que se associar com pessoas que você quer estar. E eu até costumo falar isso, você tem que ser o mais idiota da mesa. Se você for o mais inteligente da mesa, você está no lugar errado, porque você não está aprendendo. Sempre sente em mesas que você admira as pessoas e que aí você vai evoluir e chegar onde elas estão, né? Você vai alcançar o que elas estão fazendo. E essa questão de não se acomodar é a principal. Pessoas acomodadas, elas acham que a vida já está tranquila e não evolui. E a gente está numa constante evolução. Eu tenho certeza que a Amanda que eu estou conhecendo agora não é a Amanda que eu conheci há 3 meses. E a Amanda que eu conversar daqui 1 ano não vai ser a mesma Amanda. Porque a gente já leu outros livros, viu outros casos clínicos, viajou para outros países, se relacionou com outras pessoas, então a gente mudou. Que nem aquela música, não sei se é do Cazuza, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E eu adoro isso, porque com certeza, depois desse papo, eu não vou ser o mesmo Kaique. Eu vou ser outro Kaique porque eu conversei com você, vi sua história de vida, e eu acredito que isso é muito, muito, muito importante para a nossa evolução. É verdade, Kaique, isso aí tem total razão. E a gente tem que se permitir essas mudanças para não continuar naquele mesmo lugar que a gente está. Então, a gente se permitindo essas mudanças, a gente permitindo chegar, coisas muito boas acontecem. Instantaneamente, quando eu comecei a ser constante, quando eu comecei a estudar, coisas muito boas foram aparecendo na vida. Os meus empregos, então assim, hoje uma estabilidade que, meu Deus, né? que é um sonho. Então, isso aqui, eu com certeza realmente não sou a mesma Amanda que tu conheceste lá, e foi em 2022, né, Kaique? 2022 que a gente começou a trabalhar junto. Então, 2022, não sou mais... Eu tinha muito seguro até para responder no grupo VIP, eu ficava, será que é isso? Hoje em dia, não. A segurança, o que eu aprendi com os alunos também, porque com os casos deles, né, como eu tô falando aqui, que a gente não sabe tudo, e os alunos trazem casos, às vezes, cabeludo, que a gente também não sabe para onde passa, eu também sento lá e vou estudar online, vou tirar dúvida com outros colegas especialistas, até chegar a uma resposta melhor para eles. E isso, para mim, é engrandecedor, porque também me faz tirar da zona de conforto todos os dias. Me faz estudar ali todos os dias, caso a caso, e é extremamente enriquecedor. Vou falar algo polêmico, que inclusive vai dar um corte bom aqui, pra gente colocar aí nas redes sociais. Tem 2 tipos de pessoa que eu não gosto. Pessoa burra e pessoa negativa. Isso vai dar um corte sensacional. O Dr. Kaique não gosta de pessoas burras nem de negativas. Mas tem 2 tipos de pessoas que eu não gosto. Pessoas burras, e burras que eu digo que não gostam de estudar, se desenvolver. É aquela pessoa que sempre tá vendo novela e o papo dela é só novela. A pessoa que não tem nada para te construir, te edificar. Só fica falando da vida dos outros, de jornal. Inclusive tem muito tempo que eu não vejo jornal.
Porque só passa desgraça ali, só passa... E aí você começa... Você começa o dia ruim já, internalizar. Né? Parece que o mundo é uma merda. Parece que tudo dá errado. Né? Então tem esses dois tipos de pessoa. Pessoa burra eu não gosto, mas essa aqui é pior, pessoa negativa. Porque o burro, ele só é burro no cantinho dele. Ele não te deixa mais burro. Agora a pessoa negativa tira sua energia. Suga. Então pessoas reclamonas, pessoas negativas. Cansado. Nossa, eu tô fora, até me arrepia se alguém começa a reclamar do meu lado. Lógico que a gente tem uns momentos que a gente fica mais triste. Tem uns momentos que a gente vai reclamar, porque é normal do ser humano. Mas quanto a gente fizer isso na menor intensidade possível, é melhor para a nossa vida, né? Isso eu concordo, que eu não gosto nem de tirar ponto de pessoas assim que são tão negativas que a gente fica assim... Meu Deus, só conversa desgraça, parece que o mundo vai acabar. Exato, aí eu fico assim, nossa, não, mas não é tão ruim assim, não é possível que seja um lugar uma coisa tão ruim. Eu sou uma pessoa contrária, o oposto, eu sou uma pessoa que tenta tirar as coisas, eu tento espremer o limão pra virar uma limonada, como diz, né, até no meio, por exemplo, como eu falei pra vocês, trabalho na enfermaria muito complexa, se eu fosse me deixar 100% tá triste, eu ia ter motivo para ir estar ali, né? Eu tenho 10 pacientes muito graves, eu tenho 10 lidas de pacientes com diagnósticos difíceis, oncológicos, pacientes paliativos, então pacientes que já estão realmente em fase final de vida, mas a gente tira dali várias lições todos os dias. Então a gente faz festinha no leito, eu brinco com os meninos, eu compro boneco, a gente... imprime desenho e pinta. Eu tinha um paciente que ele adorava sentar do lado comigo enquanto eu estava evoluindo, só para pegar a folha e me entregar e carimbar do lado dele, que gostava de carimbar, né? E aí eu deixava, né? Isso pra mim ali era festa. Eles botavam música ali na minha sala de prescrição, então assim, isso faz a diferença. Agora, se eu for deixar toda energia negativa, eu nem saio pra trabalhar no outro dia, de tão... O que você gosta de fazer pra mente dar uma... fora do hospital? Eu gosto muito de ouvir música, escuto muita música. Meu Spotify, quando faz retrospectiva... Não, escuto muito rock. Rock, você gosta? Rock demais. Mais das antigas, mais... mas você veio aqui pra Brasília pra um show, né? Eu fui pro show... Esse foi pro Bruno Mars. Ele é rock, não? Não, é pop. Mas assim, gosto muito de Linkin Park, eu vou pro show... Vou até tomar mais um energético aqui, que eu adoro. Eu vou pro show... Vou pro show do Linkin Park em novembro, que vai ter aqui no Brasil. Red Hot Chili Peppers, adoro esse tipo de rock. Então, assim, gosto muito de rock. Fui pro show do Coldplay, que é uma banda rock pop ali. Gosto muito de ouvir música. Eu gosto muito de sair pra conversar. Eu gosto de sair pra rir. Nem parece que você gosta de conversar, né? Eu gosto muito de sair pra achar graça. Então, assim, sabe uma coisa que eu gosto? Que acho que tu não faria ideia. Eu gosto muito de sair pra ir pra bar assistir jogo de futebol. Sério? Que legal, você torce pra que time? Lá em Belém eu trouxe pro Remo. Papão? Lá em Belém, não é Papão? Remista, Papão da Curuçu, né? Curuzu? Não, livre, isso aqui não. Isso é o bicho papão não, eu sou remista em Belém do Pará. Mas assim, adoro acompanhar Campeonato Brasileiro, adoro. Ontem eu tava assistindo o jogo de... Resenhar. Gosto de assistir. Quem diria, hein? Olimpíadas, eu acordava de madrugada. Tirei uns 3 plantões na Olimpíada. O colega que tava comigo disse assim, não vai dormir não? Eu falei, não vai dar agora, porque 3 da manhã é hora do vôlei. Eu gosto, eu realmente gosto de assistir. Isso me emociono com os esportes, é uma coisa assim que eu gosto. Legal. Uma coisa bacana. Isso. Eu não acompanho tanto quanto você, assim, mas eu tô acompanhando mais o UFC, que eu gosto, e voltei a acompanhar a Fórmula 1. É um negócio que eu tô gostando. A Fórmula 1, eu comecei a interessar um pouquinho depois dessa série nova que teve do Ayrton Senna. Fui assistir no Netflix e é emocionante. Não sei se tu assistiu a série. Muito boa. Sim, do Ayrton Senna, muito boa. E no Ayrton Senna não é muito do meu tempo, tinha um aninho só. Muito bom. E vem cá, Amandinha. Puxando um assunto aqui. Tô sabendo que a Amanda tá rica. Que lá em Belém paga bem. Como é que é essa questão salarial lá? Você tá satisfeita? Só antes de responder, eu quero só falar pro pessoal aí que nós abrimos uma pós-graduação. Sim. É a primeira pós-graduação de intervenção de urgência e emergência pediátrica e neonatal do Brasil. É uma pós-graduação híbrida de 360 horas. É uma pós-graduação rápida, tá, Amanda? De 1 ano. Vai ter prática no meio de 2 dias. A gente vai fazer como se fosse um EPP. Sim. E também o grupo VIP de suporte do WhatsApp. Imagina, a pessoa está no plantão, não sabe o que fazer, manda mensagem, a Amanda
responde, lá ajuda, é como se você tivesse um preceptor quase Isso é ouro. 24 horas por dia, é ouro. Isso vai é ouro. fazer a pessoa evoluir. E como eu sempre digo, aulas práticas, rápidas, direto ao ponto, sem mediquês. Eu convidei uma galera aí, você conhece, Jéssica, Henrique, uma galera excepcional para fazer parte desse time. E para vocês verem que não existe só um caminho, a Amanda é uma excelente profissional. E se vocês fizerem uma pós bem feita, uma pós de qualidade, vocês vão ter vão sair na frente da maioria das pessoas, porque você sabe que estão formando muitos médicos e provavelmente não vão ter vaga para todo mundo. Já tá difícil, né, Kaique? Eu ouvi falar assim que Sim. médico, quando eu formei, era toda hora oferecendo plantão, não tinha lugar. Mas colegas formando agora com dificuldade de conseguir plantão. Você acredita que se você não tivesse a pós, você estaria nesses hospitais que você está? Olha, seria não. mais complicado. Seria né? mais complicado, porque eles exigem, né? Pelo menos eles exigem. E aí eu vou precisar terminar mais um ano de atuação para poder fazer a prova de título. Para poder fazer a prova de Maravilha! E você que se interessou aí, quer dar espaço da sua carreira, clica no link aí abaixo. Você vai preencher um formulário e a gente vai fazer uma pré-seleção de alunos. Alguém da minha equipe vai te ligar para te apresentar esse projeto maravilhoso. As vagas acabou agora em março, Amanda. Então, o pessoal tem que acelerar aí, tem que correr. As vagas também vão acabar. E é isso, vem fazer parte da equipe, vem fazer parte desse projeto maravilhoso para você ficar que nem a Amanda aí, ó, tá negando hospitais aí, tá ganhando muito. Agora eu quero saber essa questão do salário aí, que me contaram que você tá rica, mano. Ah, quem dera. Outro corte bacana, hein? Será que a Amanda tá rica mesmo? Como é que tá? Como é que é a faixa salarial lá dos plantões, sala de parto, enfermaria? Me conta como é que tá em Belém. Tá, a média salarial em Belém para pediatria, ela é um pouquinho mais baixa do que a média salarial do Brasil. Então, assim, a média salarial é de 1.300, 1.400 o plantão de 12 horas e plantão complexos. Porta. Não, plantão complexo de enfermaria, plantão de sala de parto, plantão de UTI. A sala de parto, ela te dá a oportunidade de você fazer sala de parto particular, por exemplo. E aí você cobra o valor que você vai se dar o seu valor. R$600 mais ou menos? Não, você fizer uma sala de parto particular, você pode fazer R$2.000, R$3.000, tem médico que cobra R$3.000. Olha, para fazer uma sala de parto particular, ou seja, ele está à disposição para quando a paciente for parir, né, ele está lá disponível, e aí ele faz as 2 visitas do alojamento conjunto, está incluso, e talvez a primeira consulta do recém-nascido, com 5 dias de vida. Então varia muito de pediatra para pediatra. Tem médico que cobra 1.500, tem médico que cobra 1.000. Então depende do que eles vão ofertar no pacote. Geralmente já incluso, então é uma oportunidade que tem de fazer um dinheiro extra, por exemplo. Entendi, bacana. Então só para não deixar a galera no vácuo, a Amandinha a gente pode falar então que ela tá ganhando entre 0 a 150 mil por mês. Um valor entre 0 a 150 mil por mês. Só para não deixar eles... Vamos deixar curioso, pode. Mas tá ganhando bem. Tá ganhando bem, tá vivendo a vida boa. Tô vivendo uma vida boa. Quando você vai mudar pra Brasília? Quando eu vou conseguir te roubar pra cá? Pra você ficar perto de mim. Olha aí que o meu chefe não escuta. Manda todo esse podcast pra eles. Ó, se vocês não aumentarem o salário da Amanda, eu vou roubar ela de vocês, viu? Eu aqui pago bem. Esse chefe paga bem aqui, gente. Eu quero que todos vejam isso, a galera vai dar muita risada. Amanda, um bate-bola aqui, bate-bola. Primeira vez que eu vou fazer esse bate-bola. Pode fazer. Rede privada ou rede pública? Rede privada ou rede... Eu trabalho nas duas. O bate-bola, você viu que não vai ser bate-bola, ela vai querer se explicar, mas tudo bem. Não, porque eu trabalho nas duas. E eu acho que tem uma... Assim, a rede privada, ela, em termos de recurso, não tem comparação. Mas a rede pública, em termos de tipo de paciente, às vezes a burocracia dela é menor para resolver as coisas. Então, por exemplo, se você precisa de um ecocardiograma numa rede pública, num hospital terciário de alta complexidade, você consegue ir rápido, não precisa se justificar muito. Como o hospital particular vai ter que pagar o ecocardiograma, aí é muita burocracia para conseguir, às vezes, um exame mais besta, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar em rede pública. Rede pública, beleza. Residência ou pós-graduação? Residência. Mas eu fiz pós-graduação, porque eu precisava fazer, tem outros caminhos também. Exatamente. Eu também falo muito isso. É complementar. Exato. Ninguém tá tomando o lugar de ninguém. Isso é bobeira, é um ganha-ganha. É agregação, né? Eu acho que tem que agregar. Se existisse faculdade, residência e medicina para todo mundo, a gente nem faria pós.
né? E também se não existisse outras condições da vida do ser humano, por exemplo, no seu caso, você ia ficar sem estudar? Isso mesmo. Né? Massa. Agora, uma coisa que eu queria até falar, que às vezes a pós-graduação, Kaique, ela complementa a residência, entendeu? Então, por exemplo, assim, Total. em serviços que não é muito forte, por exemplo, em Belém, não tem muito, algumas residências não rodam na urgência e emergência, rodam mais em hospital, não sei o quê. Então, às vezes, o próprio residente, ele sai cru na urgência e emergência. Sim. Ele tem algumas dificuldades em algumas áreas, então a pós-graduação é super válido para complementar aquilo que a residência falha. Perfeito. Porque a residência, ela é um serviço. E o serviço, como qualquer local, ele tem as suas falhas. Então, assim, ele vai ser movimentado por alguns chefes que às vezes também já estão mais desatualizados. Então, é importante você ter uma pós-graduação, Claro. você está fazendo isso, é Claro. Complementar. Então, como você falou, uma coisa não anula a outra. Então, você faz ali uma pós-graduação numa área que foi totalmente deficiente na tua residência. Entendeu? Perfeito. Você rodou num lugar que você não aprendeu merda nenhuma. Perfeito. Desculpa, pessoal. Não corta essa parte. Você não aprendeu nada, você tem que fazer, você tem que se complementar. Isso que você falou foi perfeito, porque, por exemplo, a minha residência aqui no Materno Infantil de Brasília foi excelente, e foi excelente em urgência e emergência, por isso que eu me apaixonei tanto. Só que não eram todos os preceptores que eram bons, alguns bons. E aí eu acabei me apaixonando, e é isso que você falou. A minha foi boa em urgência e emergência, mas não foi tão boa em ambulatório. Tem umas que são muito boas em ambulatório e enfermaria, e aí você complementa. Complementa. Exato. E isso é muito válido. Isso é muito válido. Então, assim, eu acho que é muito válido para todos os médicos, inclusive médicos pediatras, que querem se aprimorar, que querem se atualizar, porque, infelizmente, a gente lida aí com a desatualização. Você viu aí um caso recente de uma família que está processando uma equipe médica, não é daqui de Brasília, é de Pernambuco, por uma história aqui de uma criança que veio óbito pós-amidalite. Então, você vai vendo a descrição do caso ali, é uma descrição de uma sepse, um choque séptico, um abscesso, assim, você vai olhando, assim, pela descrição leiga, que realmente deveriam ter sido feitas, né, medidas para conter. Então, eu acho válido se atualizar, até para evitar esse tipo de situação constrangedora, Sim. Entendeu? De exposição. E a gente sabe que o paciente pediátrico não para do nada, né? Existe um processo ali até acontecer. Exato. Uma sepse que evolui, a pessoa às vezes come bola. Exato. É muito difícil um paciente chegar que nem adulto parado por uma fibrilação. Eu sou professora de PCR, pessoal, no EPP, então isso aí é exatamente, o paciente pediátrico não para, ele avisa que vai parar, e ele avisa com bastante antecedência até, e aí a gente tem que estar atento a esses sinais. Então, assim, após ela entra com uma atualização e para conter essas lacunas de deficiência, porque as residências não são perfeitas também, a gente tem essa ideia, eu vou sair da residência perfeito, não. Aí quebra a cara. Quebra a cara. Você pensa em fazer alguma pós ainda ou por enquanto não? Por enquanto não, mas talvez eu faça uma pós de neonatologia, por exemplo, para poder fazer a retirada do título de neo. Que esses são os dois títulos que eu quero ter. É o de pediatra e o de neonatologista. Entendi. Bacana demais. Vamos continuar nosso bate-bola? Vamos. Quem que eu pergunto pra ela? Posso perguntar umas cabeludas aqui ou não? Pode. Esse pode, eu posso com medo, pode. Pode. Não vou te perguntar nada cabeludo, não. Amanda, você sabe muito que eu toco muito nessa dor aí, nessa tecla do médico versus médium, né? Sim. Que o médico, ele realmente examina a criança e o médium não coloca a mão e quer adivinhar. O que você acha disso aí, da importância de colocar a mão no paciente e o que você tem visto da galera que forma agora, pelo menos onde você tá? A galera tá se dedicando bem ou não? Então, vou ser polêmica também, Kaique, em relação a isso. Tu sabes no grupo VIP que eu sou uma das mais enjoadas que tem de pedir a passagem de caso clínico. Porque eu acho que, como a criança não fala, a gente precisa examinar muito minuciosamente. Então, o médico precisa perder o medo, tirar a roupa da criança, segurar ali um pouquinho, rapidinho, para poder pegar esses sinais iniciais de que é uma criança, para poder classificar se é uma criança grave ou não é. Às vezes, já aconteceu comigo, da triagem, da enfermagem, classificar uma criança como verde, quando chegou para mim no consultório, uma criança que devidamente devia estar sendo manejada numa sala vermelha. Mas porque sinais antes não foram vistos. Só foi confiar nos sinais vitais, que estavam estáveis por hora. Né? Então, o que eu tenho visto muito da galera é que a gente tem muita dificuldade nessa relação do exame físico. A gente tem tido muita dificuldade na passagem do caso clínico. Então, até quando o colega vai pedir ajuda, vai pedir socorro, a gente tem, assim, um caso resumido, assim, febre
2 dias de febre. E aí eu olho assim, e como é que tá o exame físico? E como é que tá a saturação da criança? Como é que tá os sinais vitais? Perfusão capilar? Então, isso precisa ser padrão do médico. O bom médico, ele vai saber te responder tudo isso. Ele vai tirar a roupa da criança, ele vai botar aqui, ele vai dar um jeito. Ah, mas tem muita gente, ele vai dar um jeito de pegar e conseguir examinar essa criança. Então, o médico. O médico, com certeza, né? Cara, eu bato muito nessa tecla. Eu não sei como alguém atende uma criança e não coloca a mão nela, não vê o aparelho respiratório. A gente sabe que os bons médicos, se não fazem isso, eles não conseguem nem dar um diagnóstico, né? A gente fica mal, né, pelo paciente, então tem que colocar a mão, tem que examinar, não tem outro caminho. É trabalho duro, muito estudo, e eu também quero dar uma dica para quem está assistindo do que eu fazia quando eu era residente. Por exemplo, eu tinha estudado crise de asma, ataque pulmonar de asma, como o Henrique gosta de falar. E aí eu pegava aquele caso, discutia com o preceptor, opa, beleza, resolvi aquele caso. Aí eu ia pro livro e dava uma outra estudada. No próximo caso de asma que eu pegasse, já estava mais fácil. E eu depois revisava. A revisão, a primeiro estudo, a primeira leitura era 1h30, a segunda era 1h20, a terceira era 1 hora. E aí você vai sempre vendo uma coisinha que você não tinha observado. Sua bagagem vai aumentando, isso vai te deixando um bom profissional. Então eu costumo falar que eu tenho certeza que eu não sou gênio nem você, só que a gente é esforçado, a gente estuda, a gente vê, a gente observa e a gente presta muita atenção no paciente. Então eu acredito que é fundamental essa revisão constante, esse olhar atento ao paciente, essa visão crítica, analisar mesmo, usar todos os sentidos, olfato, visão, audição, tato, para você chegar a um bom diagnóstico, a um bom tratamento. Isso mesmo. Isso eu concordo em número de grau, assim, a gente precisa ter essa visão e precisa estudar aquele caso clínico, aquele caso que foi o mais cabeludo do dia, ele vai se repetir, ele vai voltar ali. E se a gente não estiver preparado para atender ele de novo, a gente não sabe como é que a gente vai encontrar. Eu fazia muito isso nos meus pacientes com sepse, né? Então, assim, primeira sepse a gente se embanana para diagnosticar. A segunda, a terceira, tu já olha e já tá séptico. Tá certo. Mas por quê? Porque foi estudado, foi lido, foi visto, foi revisto. Então, assim, o manejo também ainda fica mais rápido e facilita a vida do paciente. Então, quando eu era recém-formada, que eu fui tirar um plantão na pediatria, que eu vi, assim... Eu me vi em 2 caminhos, porque a pediatria, o carro-chefe da urgência e emergência é IVAS, gastroenterite. Mas quando vem caso grave, nossa, vem caso grave que todo mundo fica, né, nervoso na hora. Os pais, a gente, né, doutora, não sei o que fazer. E, não, você tem que dar um jeito de resolver. E aí eu lembro que o primeiro caso que eu peguei foi numa urgência, emergência, foi um pneumotórax espontâneo. Eu já contei, né? Do bebê? Criança? O que é? Uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos. Chegou com tinha síndrome, chegou com tosse. Uma história de que o pai já estava tratando uma pneumonia. E essa criança tinha uma história de que ela tinha ido em outro hospital, fez um raio-x no outro hospital, o colega achou estranho o raio-x e pediu uma tomografia. Então foi pro hospital onde eu trabalho, porque lá no hospital que eu trabalho tinha o tomógrafo. Certo. Então, quando o pai entrou no consultório, ele disse assim, doutora, eu vim só fazer uma tomografia, porque o raio-x tava meio estranho. Quando eu escutei a criança, eu falei, gente, tem uma coisa estranha aqui, mas eu não sabia escrever também. Eu tinha muito nova, tinha nem 6 meses de formada ainda, 3 meses. Eu disse assim, gente, tem alguma coisa estranha. Mas eu sabia que pelo menos estranho estava, né, aquele exame físico. Chamei a colega que estava desplantando na UTI para me ajudar. Fizemos a tomografia, quando a gente viu, não tinha pulmão. Era hipertensivo, não? Era hipertensivo. E tinha sinais clássicos, turgência jugular, abafamento de boca? Tinha turgência jugular, só que assim, como a criança era sindrômica, confundiu um pouco. E aí... Eu falei abafamento de bolha, pneumotórax hipertensivo dá? Abafamento de bolha? Não, ele dá turgência jugular e ele fica abolido. Sim. A questão do abafamento de bolha é no derrame pericárdico, isso. Certo. Aí a criança tava realmente com o murmúrio vesicular abolido do lado direito. Tava muito grande, tava desviando o mediastino, desviando todas as estruturas. Eu falei assim, e agora eu vou drenar esse tórax aqui mesmo? Aí eu falei assim, olha... Das duas, eu vou fazer uma punção de alívio. Não vai nem ter pra onde errar essa punção de alívio, porque esse pneumotórax está tão grande que onde eu for, eu vou estourar esse balão. Vai dar um alívio já pra ela. Só que na hora, o cirurgião tava chegando no hospital, ele drenou o tórax ali na sala vermelha e tal. Nunca vou esquecer, eu quis sair chorando nesse plantão. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, eu tenho 2 opções. Eu tenho que... Ou
eu paro de trabalhar, porque minha vida vai ser essa. Quando eu decidi ser médica, minha vida vai ser essa. É lidar com a vida de outras pessoas. Então, ou eu paro de trabalhar, ou eu vou trabalhar só com ambulatório, assim, ambulatório de casos leves, né? Porque até ambulatório chega caso que eu tenho que pensar, ou eu vou estudar. E aí, nesse dia, eu disse assim, eu não vou parar de trabalhar, eu gosto disso. Eu vou estudar. Eu vou pegar esses casos, eu vou estudar. Então, eu peguei assim, comecei a estudar sinais de pneumotórax hipertensivo, sinais de apendicite, abdômen agudo. Tinha pânico de abdômen agudo. E hoje em dia, é igual sepse, como eu falei pros meninos do outro curso do EPP aqui, do último curso. Meus olhos brilham quando eu vejo. É bom quando você pega um caso, sabe, mesmo que seja um caso grave, sabe manejar. Sabe manejar. E quando você sabe manejar e você se maneja com segurança, você passa aquele ambiente de segurança, para a tua equipe, para o pai do paciente. Então não fica aquele ambiente caótico. Eu não gostava do ambiente caótico. Aquele negócio de todo mundo querer dizer o que tem que fazer. Aquilo ali nunca gostei. Mas quando eu aprendi a justamente, né, driblar isso, e como eu driblei isso, estudando os casos clínicos, estudando os protocolos, aí... Que maravilha, maravilha. Aí a gente tem segurança de fazer. Eu digo novamente que quando a gente conversa com alguém que ama a medicina é muito bom, dá pra ver o brilho nos seus olhos que você ama fazer isso. Amandinha, pra finalizar, sua viagem que dia? Hoje à noite. Que horas? 11 horas. Ah, você ainda vai dar uma volta na cidade? Vou dar uma volta Você aqui. nem almoçou ainda, né? Não, vou procurar. Vai almoçar com a aqui. família? Vou almoçar com a minha família. Já sabe onde vai? Não, vai definir. Vou definir, vou ver uma daquelas listas que tu mandou uns 10. Não adianta eu mando, você não vai nenhuma? Eu fui sim. Tô brincando. Pra finalizar, eu queria saber por que você escolheu pediatria e o caso que mais te marcou, que te fez ser uma médica melhor. Tá. Não fui eu que escolhi a pediatria. Acho que a pediatria me escolheu. Eu fui jogada pro meio da pediatria. E isso eu não lutei contra. Eu aceitei, assim, depois de um ano trabalhando na pediatria, eu aceitei. Eu disse, não tem outro caminho pra mim. Não tem, porque eu não sei mais lidar com adultos também agora. Agora lascou, tem que ser pediatra. E o caso que mais me marcou foi uma criança que veio a óbito. Também tinha 6 meses de formada. Uma criança com obstrução intestinal. Inicialmente eu vi que a criança estava grave, pedi leito de UTI, a criança foi manejada, ela foi a óbito na UTI, mas aquilo me marcou, porque a criança chegou ali com uma classificação de vômito e diarreia. Eu falei, gente, como um vômito e diarreia evoluiu para um quadro tão grave assim? E nesse momento eu vi assim, eu disse, não, alguma coisa ali aconteceu, pode ter acontecido. O que eu vi que a criança tinha uma obstrução intestinal, tinha sinais de obstrução intestinal, já chegou grave, chegou muito desidratada. E o que eu poderia ter feito de diferente naquele momento? Eu acho que, claro, eu tinha pouco tempo de formada, mandei a criança para o lugar certo, mas se eu tivesse manejo, por exemplo, de droga vasoativa, manejo de intubação antes, entendeu? Eu acho que eu poderia ter agilizado algumas coisas em relação a tempo. E aquele caso ali me marcou de uma maneira por um bom tempo. Foi muita terapia pra justamente eu tirar aquilo da minha cabeça, porque eu ficava assim, me sentia muito culpada. E depois eu comecei a dizer, não, eu vou estudar, comecei a estudar, e aí eu comecei a ver que tem coisas que por mais que a gente faça tudo certinho, ela evolui para um desfecho desfavorável. Também aprendi isso na marra, no oncológico. Medicina não é matemática, né? Mas o que a gente puder fazer para aliviar. Quando você pega um paciente grave e faz tudo o que você tem ao seu alcance, tudo que o melhor da medicina te oferece, e ela vai dessa para melhor, falece, é triste, mas é mais confortante porque você sabe que você deu o melhor. Isso mesmo. Agora, quando o paciente vai a óbito e você sabe que poderia ter feito melhor, isso é muito triste para o médico, né? Ele realmente, eu acho que ele não tá ali para aquilo, ele não se sente bem, né? Não. Ali a gente parece que não consegue dormir por dias, a gente fica, putz, será? O que poderia ter sido feito diferente? Hoje, estudando, eu consigo ver que, por mais que eu tenha desfechos ruins, porque eu tenho muitos desfechos ruins, né? Na UTI. Principalmente com paciente oncológico. Principalmente com paciente oncológico. Mas assim, é aquela frase que todo mundo fala quando o médico forma, que o pessoal fala assim, aliviar, às vezes, curar, só que dar conforto sempre. Sim. Né? Então, eu consigo hoje, até para esse pai que o paciente ele tá partindo, que eu consigo trazer essa família e garantir conforto, qualidade de vida nessa fase final, sabe? E isso foi uma virada, porque eu consigo
ficar tranquila, eu consigo ficar bem, mesmo não tendo um desfecho favorável. Legal, legal. Pessoal, deixa nos comentários aqui o que você achou desse papo e se quiser perguntar alguma coisa, pergunte que eu e a Amanda a gente vai responder. E Amandinha, deixa um recado final pro pessoal que tá vendo aí e também como eles podem te encontrar. Às vezes um médico aí tá te ouvindo, quer te encontrar de alguma forma, quer pedir alguma sugestão para você. Fala um pouquinho das suas redes sociais, como te achar. Pessoal, Primeiro o recado e depois como te achar. Dar um recado para vocês, mantenham constância, estudo, foco. Eu acho que vocês têm que ter um foco assim, aonde vocês querem chegar. Tenham esse foco, cheguem lá, vocês conseguem fazer isso. Estudem sempre, deem o melhor de vocês e o melhor para o paciente de vocês. Quando a gente dá o melhor da gente, consequentemente quem ganha é o nosso paciente. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem bater um papo, vocês podem me encontrar no Instagram. A minha rede social é Amanda M. Mota. Estou no Instagram do Kaique, é só ir lá me procurar. A gente coloca também na descrição do vídeo. Pronto. Mandinha, sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Meu amigo, obrigado sempre. por vir. E você vai estar no próximo, que vai ser em abril, né? E aí Estarei você disse no que vai próximo. vir com uns diazinhos também para conhecer a Chapada dos Veadeiros. Isso aí, tu vai ser o guia turístico. Pronto, combinado então. Me comprometo aqui publicamente. Olha aí, tá vendo, pessoal? Obrigado, viu, Amanda? E eu gostaria que vocês compartilhassem a ideia de vocês para a gente fazer esse podcast cada vez melhor. Coloque nos comentários qual assunto você gostaria de ver por aqui, a gente falando de um tema específico da medicina, de uma doença específica, ou de coisas mais assim, onde a medicina está evoluindo, direito médico, contabilidade médica, enfim, eu estou aqui para agregar no conhecimento médico nos vários âmbitos da medicina, não para falar só sobre doença, mas para falar os desafios da carreira médica e como a gente pode ajudar. Então manda aí pra gente, beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham adorado e gostado. Um abraço.